Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa sériezinha Análise Crítica, espero que estejam gostando, tá? Nós vimos uns 2 vídeos anteriores, pessoal, aquela hipótese de Maria ter sido adulterado, porque a gente viu lá que Marcos não menciona José, Mateus coloca 4 mulheres que tiveram a moral não muito ilibada, né, na genealogia de Jesus, o que não é nada típico, e João tem aquela indireta dos judeus para ele, né? Nós não somos filhos da prostituição. E no vídeo anterior nós vimos que, estranhamente, Maria, aqui analisando os paralelos, ela seria a mãe desses 2 filhos aqui, ó, Tiago e José, que a própria Bíblia fala que seriam filhos de Alfeu. É uma hipótese interessante. Então hoje a gente vai engrossar um pouco mais o caldo. Que nem eu falei para vocês, nós estamos só na ponta do iceberg, tá? Nós vamos ver agora um pouquinho mais acerca desse mesmo assunto. Em João 2, nas bodas de Canaã, Jesus se vira para sua mãe, quando falta vinho na festa, e fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Isso aqui lembra inclusive o Kiko do Chaves, né? Você não vai com a minha cara? Enfim, eu dividi aqui em cores, que eu vou analisar as 2 questões para vocês aqui primeiro dessa frase. Lembrando que eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, aqui eu só vou citar para não ficar redundante, depois eu vou mostrar outros pontinhos interessantes para vocês. Primeiro, o termo mulher não é uma forma respeitosa de tratar a sua mãe, a não ser que você não goste da sua mãe, ou esteja bravo com ela, ou com raiva, ou algo do tipo, tá? Ou que você se dirija a uma mulher que você não saiba o nome. Mas na Bíblia não é comum, ainda mais para uma mãe. E aqui em João 8 nós temos uma passagem, que é uma perícope, que foi inserida aqui em João, que é a passagem da mulher adúltera, que diz assim, no versículo 10. Então, erguendo-se, Jesus disse para a mulher que ia ser apedrejada: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Então note que aquela mulher que Jesus está falando era uma adúltera. Independente da passagem não ser original, mas é a linguagem da época, tá? Então ele chama a mulher de adúltera, é a mesma palavra que ele se refere à mãe dele. Estranho, né? Por que em vez de falar mãe, eu não posso agora, não é chegada a minha hora? Por que em vez de falar mãe, ele fala mulher? Que é uma forma que ele se dirigiu a uma mulher adúltera. Será que ele tinha alguma mágoa da mãe dele? Será que a mãe dele também seria adúltera? Essa outra parte aqui, pessoal, eu já mostrei para vocês aqui. Essa expressão aqui é praticamente um palavrão na Bíblia, tá? Que é uma expressão que você só usa com quem você não gosta. Eu vou ler alguns aqui para vocês verem, ó. 1 Reis 17:17. Ó, depois disso aconteceu que o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu, e o seu mal foi tão grave que ele viera a falecer. Então ela disse para o profeta Elias: que há entre mim e ti, ou o que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste à minha casa para reavivar a lembrança das minhas faltas e causar a morte do meu filho? Então ela usa essa mesma expressão. Alguns momentos essa expressão fica mais leve ou mais pesada. Deixa eu ver aqui, ó, 2 Reis 3:13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel com raiva: que tenho a ver contigo? Vai procurar os profetas do teu pai e os profetas da tua mãe. Então, pessoal, eu não vou ler os outros versículos, porque eu já tenho um vídeo sobre isso, é o primeiro pecado de Jesus. Aqui, me perdoe, eu vou escrever aqui uma palavra um pouco mais pesada, mas aqui seria literalmente, em português, o nosso vai se ferrar ou vai se fuder. Seria isso. E o rei manda procurar Elias, aí Elias fala: vai se ferrar? Vai procurar os profetas do teu pai ou da tua mãe? Quer dizer, o que eu tenho contigo? É o mesmo ali da viúva, que o filho dela morre, ela chega para o profeta Eliseu e fala: vai se ferrar? Você veio aqui na minha casa para trazer a morte do meu filho? Então, seria basicamente isso, essa expressão. E essa expressão que Jesus usa com a mãe dele, ó, mulher, que tenho contigo? Outro ponto. Aqui em Marcos 3:21, Marcos tem um probleminha aqui, pessoal, nas Bíblias de todo mundo, que o versículo ele foi tirado do lugar, tá? Eles pegaram um versículo, jogaram para baixo, pegaram outro, jogaram para cima. Mas vai dar para entender. Eu não vou nem ler o 21 primeiro, eu vou ler o Marcos 3, 31, 35. Olha que curioso isso daqui.
Havia uma multidão sentada em torno de Jesus, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Aí ele perguntou, olha a pergunta de Jesus: quem é minha mãe e meus irmãos? Dando a entender que ele não considerava Maria a mãe dele. E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que ele está dizendo? Que Maria não fazia a vontade de Deus. Ele falou: quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, literalmente, ele está negando a mãe dele, dando a entender que eles não faziam a vontade de Deus. Aqui no versículo 21, diz assim, ó: E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo. Os seus quê? Seus parentes, seus irmãos, sua mãe. Porque diziam: está fora de si. A Bíblia de Jerusalém traduz mais correto, ó, enlouqueceu. Essa é uma figura de linguagem com uma pessoa louca, descontrolada, fora de si. Por que a família de Jesus tinha que prender Jesus quando ele estava fora de si? Será que Jesus tinha algum tipo de loucura? Será que ele tinha demônios ou coisa do tipo? Meio estranho nessa relação familiar dele, né? Mateus 13, 55 e 57. Ó, as pessoas diziam de Jesus: não é ele o filho do carpinteiro? Aqui Marcos fala que ele é o carpinteiro, tá? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam nele. Primeiro ponto, aqui escandalizavam é um termo que, como se a pessoa fizesse errar. Por exemplo, Jesus falou assim: é necessário que venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Então por que as pessoas ficavam escandalizadas dele, de Jesus? Esse é o primeiro ponto. Mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. O que Jesus está falando? Que o profeta não tem honra, exceto na própria pátria ou casa. O que ele está dizendo? Essa história se passa em Nazaré. Ele está dizendo que na cidade natal dele, que era a pátria dele, ele não era honrado pelos seus. Mas aí tem um outro detalhe, ele fala sua casa. Quer dizer que a família dele não honrava Jesus. Curioso, né? O cristianismo é a maior religião do mundo, né? Em números, né? Milhares de pessoas honram Jesus em todo o planeta, de várias vertentes diferentes, mas a própria família dele não honrava ele, tinha que segurar ele porque ele ficava fora de si. Ele tratava de uma forma bem grosseira sua mãe. E para finalizar o vídeo, pessoal, João 7,5. Aqui os irmãos de Jesus falam para ele ir para a festa lá de Jerusalém. Eles falam para ele: por que não faz essas coisas lá para se manifestar ao mundo? Aí aqui no versículo 5 fala: pois nem mesmo os irmãos criam nele, os irmãos de Jesus. Aí Jesus fala: o meu tempo ainda não chegou, o vosso porém está preparado, não sei o quê. Aí no próximo versículo ele vai para a festa. Ele não acabou de falar que o tempo dele não estava preparado? Mas o detalhe é que nem os próprios irmãos dele criam nele. Então você vê que tinha um grande atrito entre Jesus e a própria família dele. Os irmãos dele não criam ele. No segundo Marcos eles tinham que prender ele, que ele estava fora de si. E aqui, segundo João, ele trata a mãe dele dessa forma bem grosseira. E para finalizar, lembrando também que Jesus falou assim: quem não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Ali é o verbo miseó em grego, que é odiar, ou amar menos, tá bom? Bom, pessoal, tá aí. Espero que tenha dado para entender, tá bom? Comente o que vocês acharam. Deem like aí também no vídeo, que o YouTube anda meio bugado. Eu sei que é chato ter que pedir em todo o vídeo, mas só assim pra gente ter um pouco mais de engajamento e aumentar o alcance, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.